Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Harry Potter, Eu Sou Voldemort, Parte 3. Capítulo 29, Roubando ingredientes de poções. Na quinta-feira, Cyrus aguardou a aula de poções de Harry. A sala de aula de poções estava mal iluminada, já era no subsolo, e Snape sempre fechava todas as janelas firmemente no momento em que entrava. Se não fossem as poucas tochas na sala, estaria completamente escuro. No entanto, isso não poderia ser creditado à natureza interior sombria de Snape. Embora fosse verdade, a maioria das poções não podia ser exposta à luz forte, pois a luz intensa geralmente causava o fracasso das poções. Cyrus, usando sua capa da invisibilidade, seguiu lentamente atrás de Harry, entrando com a multidão. Enquanto Harry caminhava pelas mesas densas até seu próprio caldeirão, Cyrus continuou avançando até o canto da plataforma, onde havia uma porta de madeira que levava ao escritório de Snape. Snape caminhava com elegância, sua veste de bruxo ondulando como as asas carnudas de um morcego gigante. Depois de entrar na sala de aula, ele primeiro varreu seu olhar afiado sobre todos os alunos, então se deteve em Harry por alguns segundos. Após um escárnio, ele finalmente falou: "Hoje, nós prepararemos uma solução para inchar. Espero que cada um de vocês tenha uma mente sã para entender os passos no livro didático. A poção não deve ser muito concentrada, nem muito diluída, caso contrário." Ele sorriu friamente, seu olhar fixo nos jovens bruxos da Grifinória, especialmente detendo-se em Neville, Simas e Harry. "Caso contrário, se ocorrer um acidente, se eu lhes darei ou não uma poção redutora dependerá da minha vontade." Na verdade, o talento de Harry para poções não era ruim, mas o problema era que Neville e Simas estavam na mesa logo ao lado dele. Com esses dois juntos, seria notícia se uma aula de poções não tivesse algum tipo de acidente. Além disso, a atrapalhada de Neville inevitavelmente afetaria Harry, e mesmo que não afetasse, Snape ainda poderia deduzir pontos de Harry com base no mau desempenho de Neville. "Você senta tão perto, por que não ajuda o Neville? Nenhuma união ou amizade, Grifinória perde 10 pontos. Você ousa ajudar o Neville? Você acha que seu preparo de poções é excelente? Grifinória perde 10 pontos. As palavras de Snape atraíram muita insatisfação. Isso era praticamente chamar a Grifinória pelo nome e dizer que ele não os trataria, mas ninguém ousava dizer nada. Apenas as pequenas cobras da Sonserina, sentindo o favoritismo de seu diretor, riram baixinho. Finalmente, o próprio Snape quebrou o silêncio. "Agora, por que vocês não estão começando?" Neville imediatamente começou a se atrapalhar com suas operações. "O que devo adicionar primeiro?" Seu rosto redondo estava corado e suas mãos, segurando os ingredientes, tremiam incessantemente. "Você deve moer as ervas em pó primeiro, está no livro", sussurrou Harry. Mas ele se arrependeu imediatamente. Se não tivesse falado, talvez causar uma confusão tivesse sido mais simples. Snape falou imediatamente com severidade, nada de sussurros. Então, ele caminhou em direção à mesa de Neville. A mente do já perturbado e nervoso Neville estava agora completamente em branco. Cyrus até se perguntou se ele havia esquecido o significado de erva e moer em pó. Agora que Snape estava implicando com Neville, Cyrus simplesmente ergueu sua varinha e disparou uma faísca no caldeirão de Crabbe. Então a poção de Crabbe explodiu, respingando em toda a classe. Todos gritaram ao serem atingidos pela solução para inchar que respingava. Malfoy foi atingido no rosto, seu nariz inchando como um balão. Crabbe tropeçava, cobrindo os olhos com as mãos, seus olhos inchados do tamanho de pratos de jantar. A sala de aula instantaneamente mergulhou no caos, com gritos contínuos de miséria. Snape rugiu: "Silêncio! Silêncio!" Cyrus quase pensou que tinha sido exposto. Ele olhou para cima e percebeu que o olhar malicioso de Snape estava fixo em Harry e seus companheiros, claramente suspeitando deles. Aliviado, caminhou em direção ao escritório de Snape. Ao passar por Malfoy, ele até arrancou alguns fios de seu cabelo. Malfoy gritou ainda mais terrivelmente: "Alunos que foram atingidos pela poção, venham até mim para a poção redutora. Assim que eu descobrir quem fez isso." Cyrus não ouviu o resto da frase. Ele já havia entrado no escritório de Snape. Chifre de bicórnio, pele de araramboia, ele ergueu sua varinha e a ponta se acendeu. Pela luz tênue, uma parede cheia de garrafas e potes apareceu diante dos olhos de Cyrus. Snape realmente tem muitas coisas boas. Cyrus não foi nada educado. Além dos dois ingredientes, ele também pegou outros ingredientes úteis. A maioria deles eram materiais que poderiam ser usados para repor a energia vital de uma pessoa. Ele não estava preocupado em ser descoberto por Snape. Mesmo que ele descobrisse, o que poderia fazer? Não sabendo quem era o verdadeiro ladrão, ele só poderia relatar a Dumbledore, mas Dumbledore já sabia que ele, ou melhor, um fantasma de Lord Voldemort, estava causando problemas. Embora ele ainda não tivesse descoberto se era o próprio Lord Voldemort, sua Horcrux, ou meramente um feitiço ou item maligno que estava manipulando tudo isso. Mas não importa o que acontecesse, ele escolheu observar, escolhendo o inimigo predestinado que o próprio Lord Voldemort selecionou pessoalmente para lutar contra ele. Já que um milagre havia ocorrido 11 anos atrás, e Harry Potter havia repelido Lord Voldemort no semestre passado. Não importa quão fraco Lord Voldemort estivesse na época, isso não poderia ter sido algo com que um bruxo do primeiro ano pudesse lutar. No entanto, o resultado foi a morte de Quirrell. Diante disso, Dumbledore acreditava que desta vez, Harry Potter poderia mais uma vez frustrar o plano de Lord Voldemort. Além disso, pelo estado miserável de Quirrell no semestre passado, estava claro que a mera possessão de Tom Riddle consumiria a vida de uma pessoa. Se ele não repusesse alguma energia, a vida de Gina Weasley estaria em perigo. Embora Dumbledore não estivesse com pressa de detê-lo, ele também não gostaria de ver um jovem bruxo inocente morrer de verdade. Cyrus aproveitou este ponto para pegar descaradamente as poções de Snape. Quando ele guardou as poções e saiu silenciosamente do escritório, Snape já havia aplicado a poção redutora em todos os alunos prejudicados pela solução para inchar. Neste momento, ele estava parado na frente do caldeirão de Crabbe, absorto em pensamentos. Uma faísca tênue, seu olhar sombrio varreu todos os jovens bruxos, finalmente parando em Harry e os outros. Truquezinhos espertos. Usar feitiços foi sua ruína. Harry Potter, por que você não tira sua varinha e me deixa verificar quais feitiços você lançou?
Capítulo 30. Não. O olhar irritante de Snape parecia querer ver através de Harry da cabeça aos pés, o que fez Harry se sentir extremamente enojado. Exigindo sua varinha? Parecia que Snape pretendia usar o Prior Encantato para ver que magia Harry havia usado. Cyrus pensou e riu. Uma boa ideia, mas infelizmente você escolheu o alvo errado, Snape. Cyrus saiu ainda coberto, e a essa altura Snape já havia arrebatado a varinha de Harry e lançado o Prior Encantato. A ponta da varinha de azevinho disparou a sombra de um feitiço. Não eram faíscas vermelhas, mas um feitiço de engurgitamento. Senhor, este é um novo feitiço que o professor Flitwick nos ensinou na aula passada, disse Harry obstinadamente, encontrando o olhar de Snape. Snape olhou silenciosamente em seus olhos verdes atrás dos óculos e, milagrosamente, não prosseguiu com o assunto. Em vez disso, mudou de tópico. É mesmo? Parece que o nosso senhor Potter acredita que, com o feitiço de engurgitamento, ele não precisa mais aprender a preparar uma poção para inchar? Eu não acho isso, senhor. Não acha? Então por que sua poção está tão diluída? Snape encontrou uma desculpa. 10 pontos da Grifinória. 10 pontos da Grifinória. Harry imitou dramaticamente Snape deduzindo pontos dele no banheiro. Eu não sei se você viu, Gina. Ele estava claramente apenas procurando problemas. Não inteiramente, sua poção estava de fato muito diluída, disse Hermione com naturalidade. Mas eu não esperava que houvesse tal feitiço. Prior Encantato? Quase fomos expostos. Ainda bem que foi a Gina quem roubou a poção. O estranho é que Snape pareceu esquecer disso depois. Ele nem mencionou na segunda metade da aula de poções, disse Rony com curiosidade. E Harry, você pode, por favor, não ser tão imprudente a ponto de encarar o Snape no futuro? Eu sempre tenho medo de que vocês dois comecem a brigar ou se beijar. Rony não havia pronunciado essa última metade da frase. Espere, Rony, o que você acabou de dizer? A mente de Cyrus pareceu ter sido picada por uma agulha. Harry tem encarado o Snape? Isso mesmo, o que tem? Harry disse com desdém. Mesmo que ele possa deduzir meus pontos, eu não vou recuar. Deixe-o deduzir se quiser. Eu não vou deixar que ele pense que sou covarde. Isso só o deixaria mais feliz. Você está errado, Harry. Se você não o encarar, Snape com certeza encontrará um lugar para derramar lágrimas secretamente, disse Cyrus brincando. Mas esse não era o ponto principal. O ponto principal era o encarar. Todos sabiam que Snape era um mestre em oclumência. Sua oclumência era tão boa que nem mesmo Lord Voldemort conseguia encontrar falhas facilmente. Se Lord Voldemort pegasse sua varinha e estivesse determinado a conhecer os pensamentos de Snape, isso seria outra questão. Mas nesse caso, Snape provavelmente se tornaria um idiota, e a oclumência foi na verdade desenvolvida para prevenir a legilimência. O mestre em oclumência não poderia ser muito ruim em legilimência. Durante o tempo em que Harry encarou Snape, todos os seus segredos provavelmente já haviam sido aprendidos por Snape. Quanto ao Prior Encantato e a atitude ríspida, eram apenas Snape atuando. Ele próprio não queria que as pessoas soubessem, ou melhor, não queria admitir que estava protegendo o filho de Tiago Potter. O que incomodou um pouco Cyrus foi que Snape provavelmente já sabia que Gina também estava envolvida. Ele agora tinha outro olho vigilante com o qual se preocupar ao circular por Hogwarts. No entanto, isso também era um pouco inevitável. Afinal, ele não havia crescido no mundo bruxo e não era tão sensível à magia. Cyrus sentiu-se um pouco irritado, apenas esperando que nada inesperado acontecesse. Dentro da cabine estreita do banheiro, o vapor subia continuamente e a poção espessa borbulhava como uma lama quente. Hermione processava laboriosamente os ingredientes da poção, despejando a pele de cobra em pó e um pequeno pedaço de chifre nela. É isso, deve estar pronta em pouco mais de uma semana. Vamos sair daqui, meu pescoço está ficando rígido. Não sei por que vocês dois que não podem ajudar, ainda estão se espremendo aqui, ela reclamou. Do outro lado, Snape retornou silenciosamente à sua sala de aula. Chifre de bicórnio e pele de araramboia, planejando preparar a poção polissuco? Se você realmente conseguir prepará-la, então terei que lhe elogiar com algumas palavras. Seus lábios se curvaram ligeiramente, parecendo uma contração passageira de sua bochecha. Era uma pena que Harry não tivesse herdado o talento de Lilian para poções. Sem dúvida, a poção polissuco deveria ser preparada por aquela garota sabe-tudo. Harry e Rony não eram qualificados para ajudá-la. Aquela aluna do primeiro ano, Gina Weasley, parecia ter algum talento. Mas Snape não aprovava a adesão rígida de Hermione às regras. Nenhuma criatividade. As habilidades de Hermione em poções estavam de fato longe das de Snape, o que ficou evidente na temporada do Enigma do Príncipe. Depois que Harry pegou o antigo caderno de Snape, ele imediatamente roubou a cena de Hermione na aula de poções e se tornou o melhor aluno. Talvez ambos tenham tirado 100 pontos, mas Hermione tirou 100 pontos porque seu nível de habilidade era 100 pontos, enquanto Snape tirou 100 pontos porque o máximo era apenas 100 pontos. Ele não tinha intenção de prosseguir com o assunto de Harry e os outros roubando poção para preparar a poção polissuco. Agora que Dumbledore havia confirmado pessoalmente que a câmara secreta estava aberta, deixar essas crianças bagunçarem não era uma coisa ruim, exceto... Como ela ousa roubar meu sangue de dragão? Isso custa 17 sicles a onça. Snape rangeu os dentes, olhando para um recipiente enorme no armário de parede. O líquido vermelho sangue lá dentro agora era apenas um pouquinho, o que significava que pelo menos 3 litros de sangue de dragão haviam sido roubados por aquele ladrão. Apenas o sangue de dragão sozinho, ele havia perdido 120 galeões. E não foi apenas sangue de dragão que ele perdeu. 3 gotas de lágrimas de fênix, eu praticamente implorei a Dumbledore por elas. Todo o veneno de Farosutil, não estou triste com isso, afinal, tenho um ninho de cobras do qual posso extrair veneno a qualquer momento. Mas como você ousa? Como você ousa levar minhas cobras com você? Snape sentiu como se seu peito estivesse explodindo. As caixas onde ele guardava suas cobras estavam agora vazias, e até alguns ovos de cobra recém-chocados haviam sido levados por Cyrus. Um tufo de pelo de quimera. Snape apertou o sulco nasal para evitar desmaiar. Como uma quimera perigosa de classificação XXXXX, houve apenas um caso registrado de um bruxo matando uma até agora, tornando os materiais mágicos desta criatura mágica extremamente difíceis de obter. Era inestimável. Então, ele listou os materiais roubados um por um. Até o fim,
Um frasco grande de orvalho matinal, isso é barato, você pode coletar em qualquer lugar, disse ele como um louco, seu peito subindo e descendo violentamente, mas com um sorriso nos lábios, sua voz soando como se estivesse mordendo um pedaço de ferro, mas para este frasco de orvalho matinal. Eu me curvei e o coletei folha por folha na floresta proibida, quase quebrando minha coluna. Snape desmaiou. Eu sempre sinto que o Snape não vai desistir facilmente, só espero que ele não descubra que roubamos as coisas dele. Ah, e você não pegou extra secretamente, pegou? Rony olhou cautelosamente para Cyrus. Cyrus tirou alguns ovos de cobra da manga, colocou-os na varinha para assar, inclinou a cabeça e pensou por um momento. Não se preocupe tanto com isso, eu vou te pagar ovos assados. Rony imediatamente quebrou um sem hesitação, e o aroma do ovo de cobra instantaneamente exalou. Delicioso! Capítulo 31. Lockhart, que habilidade pode ter um fedido mestre de poções? Assim que Snape acordou, correu imediatamente para o escritório de Dumbledore em uma pressa ardente. Agora, ele não seria capaz de recuperar seus materiais mágicos, pois não tinha provas. O Ministério da Magia nunca considerou a legilimência como prova, porque as memórias podiam ser modificadas. Mas uma perda total de mais de 1000 galeões ainda precisava de um bode expiatório para o reembolso. E esse bode expiatório definitivamente não seria ele. Quando Snape chegou ao escritório do diretor, espumando de raiva, descobriu que outro pavão irritante também estava lá. Por favor, espere, Severo, disse Dumbledore calmamente. Boa tarde, Snape. Lockhart revelou que ele achava ser um sorriso encantador, o que imediatamente irritou Snape ainda mais. Por que você também veio correndo? Será que ouviu sobre minha intenção de solicitar ao diretor a criação de um clube de duelos, e veio especialmente para ser meu assistente? Clube de duelos? As palavras de Lockhart tiraram brevemente Snape de sua irritação, seguidas por seu olhar de desprezo, como se dissesse, você? Mas Lockhart estava completamente alheio. Ele provavelmente pensava que era o candidato mais adequado. Dumbledore, a situação é muito sombria agora, alguém foi ferido, e acredito que é muito necessário organizar um clube de duelos e treinar todos plenamente, caso precisem se defender um dia, para se protegerem usando métodos que usei inúmeras vezes, e também sou membro da Associação de Defesa contra as Artes das Trevas. Não acho que ninguém seja mais adequado do que eu. Ele olhou para Dumbledore com olhos ardentes, esperando obter a resposta afirmativa de Dumbledore. Não demorou muito para Dumbledore concordar. Isso deixou Lockhart extremamente animado. Confie em mim, você certamente ficará feliz por ter tomado essa decisão. Ele tinha uma expressão de você tirou a sorte grande. Embora eu tenha prometido ensinar este curso, o clube não está incluído. Esta é minha pequena contribuição para minha alma mater, e não é algo que acontece sempre. Isso é realmente muita gentileza de sua parte, disse Dumbledore em tom de brincadeira. Então, quanto ao seu assistente, deixe-me pensar, que tal filho? Ele foi um campeão de duelos quando era jovem, recomendou Dumbledore enfaticamente. Quando Lockhart ouviu as palavras campeão de duelos, seu rosto mudou imediatamente, e ele andou de um lado para o outro ansiosamente no escritório, mas logo pensou em uma desculpa adequada. Filho, embora ele fosse de fato muito poderoso quando jovem, agora duvido muito que ele consiga acompanhar meu ritmo. Para ser honesto, se os duelos de bruxos não tivessem sido cancelados na Grã-Bretanha, o atual campeão poderia ter sido eu. Ao ouvir isso, até Snape achou totalmente ridículo. Nesse momento, o olhar de Lockhart voltou-se para Snape, e ele relembrou o desempenho de Snape durante seus dias de escola. Parecia que ele era frequentemente intimidado por alguns alunos da Grifinória. Eles tinham 4 anos de diferença, e Lockhart não tinha muita clareza sobre o desempenho de Snape naqueles tempos. No entanto, ele ainda se lembrava vagamente de que havia um aluno na Sonserina que não gostava de lavar o cabelo, e era frequentemente alvo de alguns alunos da Grifinória. Sendo esse o caso, ele não deve ter habilidade nenhuma. De fato, que habilidade poderia ter um mestre de poções rabugento? Aquele truque de deixar o caldeirão secar no fogo não funcionará em um duelo. Pensando nisso, os olhos de Lockhart brilharam, e ele imediatamente usou uma provocação. Professor Snape, você é um... esqueça, temo que minha magia poderosa possa machucá-lo. É melhor eu pensar em outra pessoa. Você me machucar? Interessante. Snape ficou tão irritado que riu, e seu olhar para Lockhart tornou-se extremamente hostil. Coincidentemente, eu também entendo uma coisa ou outra sobre duelos. Isso é ótimo. Lockhart, com medo de que Snape recusasse, correu rapidamente para frente e bateu as mãos com força nos ombros de Snape. É isso, Dumbledore. Deixe Snape ser meu assistente, não se preocupe. Não deixarei o professor de poções das crianças se machucar. Snape afastou as mãos dos ombros com nojo e, ao mesmo tempo, limpou impiedosamente as costas da mão em sua capa. Já que os dois chegaram a um acordo, melhor ainda, disse Dumbledore alegremente, preparando-se para acompanhá-los até a saída. Então, Severo, o que veio me dizer? Snape foi puxado de volta à sua raiva pelas palavras de Dumbledore, e chegou a falar antes que Lockhart saísse do escritório do diretor. Quero denunciar alguns ladrõezinhos para o senhor. Eles roubaram meus materiais de poções. Roubado? Lockhart, que estava quase saindo pela porta do escritório, mudou imediatamente de direção e caminhou a passos largos. Parece que meu assistente de duelos encontrou um pequeno problema. Mas pegar ladrões, não estou me gabando. Se você leu meus livros, saberia que já fiz isso inúmeras vezes. Encontrar pistas, encontrar o culpado, isso nunca vai me derrotar. Ele virou-se entusiasticamente, não poupando esforços para assumir o assunto. Deixe comigo, terei o culpado capturado e levado à justiça até amanhã, no máximo. Mas nem Snape nem Dumbledore lhe deram atenção. Eles já haviam completado a comunicação através do contato visual. O conselho escolar irá compensá-lo pelas perdas, disse Dumbledore. Além disso, preste atenção. Não precisa me dizer, eu prestarei atenção nela. Snape balançou a capa e virou-se para sair. O que houve? Lockhart ainda estava se perguntando se Snape não estava ali para pedir ajuda. Por que ele saiu de repente? Ele não queria perder nenhuma oportunidade de se exibir, então seguiu rapidamente, tagarelando no ouvido de Snape. Sério, Snape, comigo no caso. Com certeza os pegarei em flagrante. Estou te ajudando de graça porque somos colegas, caso contrário seria um preço diferente. Vamos lá, leve-me ao seu escritório. Eu tenho uma magia de rastreamento automático. Assim que eu a lançar, poderei encontrar o culpado. Snape estremeceu, pensando em como um dos feitiços de Lockhart fez os ossos de Harry desaparecerem, uma habilidade de cura reversa. Com medo de que o feitiço dele explodisse suas outras poções, e pensando nos ossos de Harry sendo arrancados, ele ficou ainda mais irritado. Ele tinha ido contra sua própria natureza para proteger aquele garoto, e esse cara realmente ousou deixar que ele, o filho de Lilian,
Se machucasse? Você está acabado, garoto. Clube de duelos, ficarei muito feliz em ser seu assistente. Snape sorriu cruelmente. Tradução, espere para morrer. Mas Lockhart já estava imerso em sua ilusão de brilhar intensamente. Então está combinado. Faremos um antes do Natal. Naquela ocasião, posso pedir que você me ajude com uma pequena demonstração. Não se preocupe, não vai te machucar. Não usaremos magia altamente letal. Apenas feitiços defensivos, Expelliarmus, protego. Bem, esse último é um pouco difícil. Então vamos ficar com o Expelliarmus. Capítulo 32 Snape, você é o melhor. Cyrus sentiu-se um alvo. Desde que roubou uma pequena parte da coleção de Snape da última vez, Snape estava de olho nele. Quando ele costumava vagar por Hogwarts, Snape aparecia de repente de tempos em tempos, seus olhos sombrios examinando sem pudor, como se estivesse interrogando um criminoso hediondo. Cyrus presumiu que ele provavelmente queria usar legilimência, mas não tinha efeito sobre ele. Quanto às aulas de poções, havia ainda menos a dizer. Snape praticamente tinha "não gosto da sua cara" escrito em todo o seu semblante. Senhorita Weasley, poderia me dizer, por favor, quantos usos o sangue de dragão tem? Durante a última aula de poções antes do Natal, Snape chamou Cyrus de forma muito pontual e fez uma pergunta que o deixou desolado. 12, senhor. Cyrus levantou-se. Ele quase pensou que Snape ia perguntar o que se obtém ao adicionar asfódelo em pó a uma infusão de losna. Não esperava que fossem apenas os usos do sangue de dragão. No entanto, este era de fato o conteúdo do livro didático do primeiro ano. Os 12 usos do sangue de dragão foram descobertos e resumidos pelo diretor Dumbledore. O sangue de dragão tem propriedades para estancar hemorragias, aliviar a dor, curar. Pode ser usado para fazer vários produtos de limpeza, removedores de manchas e tratamentos de verrugas. Correto. Ele claramente parecia muito descontente. Agora, por que você não me diz os efeitos das lágrimas de Fênix? Mas senhor, nós não estudamos Fênix, disse Cyrus, sem recuar. Mas acredito que você possa precisar saber sobre os usos de lágrimas de Fênix, veneno de Farosutil, crina de quimera. Para que se algum dia você for envenenado, saiba o que pode salvar sua vida, não diria isso? Ele estava praticamente afirmando abertamente que já sabia que você, Ginny Weasley, era aquele ladrão desprezível. Mas Cyrus permaneceu impassível, e até expressou gratidão. Obrigada por sua preocupação, senhor. Se eu algum dia conseguir colocar as mãos em ingredientes tão caros, certamente me lembrarei do seu conselho de hoje. Snape ficou ainda mais zangado. Agora porque você não me diz para que serve o orvalho da manhã? Quem sabe? Talvez para praticar o animago. Cyrus deu de ombros. Claramente essa era uma resposta extremamente superficial, porque Cyrus não poderia ter a pupa de uma mariposa esfinge de cabeça de morto. Além disso, aquele nem era o seu próprio corpo. É bom que seja, disse Snape irritado. Durante quase toda a aula, Cyrus enfrentou as provocações de Snape, mas as desarmou uma a uma. No final, Snape ainda tirou 5 pontos da Grifinória, sob o pretexto de que Cyrus estava inquieto em seu assento antes de ele dispensar a aula. Ele não gosta de você. A voz única de Luna, quase desprendida da alma, flutuou. Cyrus virou a cabeça e viu uma garota com olhos arregalados e trajes estranhos. Evidentemente, disse Cyrus. Como ele poderia implorar a um professor de meia-idade, a quem acabará de perseguir, que gostasse dele? Além disso, era sabido que a única pessoa que Snape amava era Lilian. Você parece muito estranha, mas muito melhor do que antes. Luna jogou o cabelo levemente e saiu saltitando como uma elfa. Cyrus não pôde deixar de se surpreender com a intuição espantosa dela. Ele despediu-se de seus colegas da Corvinal no 8º andar. Ao passar pelo saguão principal, notou muitas pessoas reunidas em torno do quadro de avisos da sala comunal. O que está acontecendo? Vão organizar um clube de duelos. A primeira reunião é hoje à noite. Fred e George, os 2 bons irmãos mais velhos, pularam especificamente para explicar a sua irmã Ginny. Eu tenho um plano. Fred nunca tinha colocado o braço no ombro de sua irmã com tanto entusiasmo, dizendo animadamente. Você se lembra de quando lançou um feitiço no Marcos no estádio da última vez? O quê? Está preocupado que ele vá se vingar de mim? Se ele tivesse algum senso de vergonha, não faria isso, disse Fred. Mas se ele vai conseguir outros alunos da Sonserina do 2º e 3º ano para lidar com você, eu não sei. Mas todos concordamos, você não deve ter medo, certo? George e Fred olharam para ele com olhares afirmativos. Claro que não tenho medo. Ele pode até trazer o próprio Snape. Cyrus não deu a mínima importância. Bem dito. Se você tiver essa confiança na frente do Harry, ele com certeza vai se apaixonar por você. Cyrus apenas revirou os olhos, mas nenhum dos irmãos levou a sério. Fred continuou. Achamos que isso também é uma oportunidade. O time da Sonserina tem nos incomodado esses dias. Uma chance para uma luta justa não surge com frequência. E daí? O que vocês querem que eu faça? Tire os alunos mais novos da Sonserina do caminho. Melhor ainda se for o Draco Malfoy. Jorge interrompeu. Não se esqueça que o pai dele nos causou problemas durante as férias de verão. Dê a eles uma boa surra. Ambos disseram em uníssono, decididos. Se eles planejam causar problemas, então é claro que eu vou. Cyrus assentiu. Provavelmente ouvindo o alvoroço, Percy surgiu da multidão, bloqueando Cyrus atrás de si como se estivesse se guardando de um ladrão, e olhou cautelosamente para Fred e George. Sobre o que vocês dois estão conversando com a Ginny? Nada. Os gêmeos imediatamente trocaram olhares, com os lábios curvados para cima, apenas lamentando que os alunos da Sonserina vão passar por maus bocados. Seja o que for que vocês dois estejam tramando, aconselho-os a não levar a Ginny para o mau caminho. Percy advertiu. Caso contrário, contarei para a mamãe. Dito isso, Percy arrastou Cyrus à força para longe dos 2 encrenqueiros. Fred e George olharam um para o outro e, simultaneamente, fizeram expressões exageradamente cômicas e muito magoadas. Ah não, ele realmente acha que vamos levar a Ginny para o mau caminho. A Ginny não precisa de nós para levá-la para o mau caminho. George acrescentou. A implicação era que a própria Ginny já era uma gênia. Quem mais se atreveria a lançar um feitiço em um aluno do 7º ano estando no 1º ano? Outro significado era que não eram eles que estavam levando Ginny para o mau caminho, mas outra pessoa. Eles já haviam notado que Ginny vinha se espremendo frequentemente no banheiro com Harry e seus amigos ultimamente. 4 pessoas juntas, era mais do que apenas emocionante, era absolutamente eletrizante. Não ligue para eles, disse Percy, dando um tapinha no ombro de Cyrus. Você é diferente deles, Ginny. Seu tom estava cheio de grande expectativa. Quase todos os professores a elogiaram, dizendo que seu desempenho é excelente.
Hermione também me disse que você é muito estudiosa. Isso é uma coisa boa, disse Percy. Ele ignorou automaticamente Snape, porque Snape nunca elogiava ninguém, muito menos um grifinório. Se continuar assim, você também pode se tornar uma monitora como eu no seu 5º ano, obter todos os seus certificados e após o 7º ano. Podemos nos esforçar para nos tornarmos monitores-chefes, então, após a formatura, entrar no Ministério da Magia e garantir um bom cargo, disse Percy animadamente. O cargo de monitor-chefe Hogwarts ainda tinha muito peso. Afinal, era a única escola de magia na Grã-Bretanha, e Percy tornou-se assistente de Barty Crouch quase imediatamente após a formatura. Embora houvesse alguns outros fatores de influência envolvidos, não havia dúvida de que se você pretendesse conseguir um emprego promissor no Ministério da Magia, o título de monitor-chefe era suficiente para tornar seu caminho suave. Talvez você ache que tudo isso está muito longe, mas acho que deve planejar cedo. Primeiro, sugiro que você curse todas as matérias no seu 3º ano. Não tenho liberdade para dizer as razões específicas, apenas espero que possa fazer o que eu digo. Embora seja um pouco cansativo, você sabe, para famílias como a nossa, muitas pessoas na verdade nos desprezam. Percy parou, engoliu as palavras e, em seguida, deu um forte tapinha nas costas de Cyrus. Eu não deveria estar lhe contando essas coisas, mas, de qualquer forma, esforce-se. Está bem? Não aprenda com Fred e George, eles não são bons modelos. E definitivamente não aprenda com Rony, ele é muito brincalhão e não tem objetivos nenhuns. Ele nunca sabe o que está fazendo. Capítulo 33 Clube de Duelos. Às 8 horas da noite, Cyrus e Harry, junto com alguns outros, retornaram ao salão principal juntos. O salão principal havia se transformado completamente. As longas mesas de jantar haviam sumido e um palco dourado apareceu ao longo de uma parede, iluminado por centenas de velas flutuando no ar. O teto estava novamente negro como veludo, e quase todos os alunos da escola estavam lá, apinhados, cada um segurando sua varinha, com os rostos cheios de empolgação. Os 4, usando a pequena estatura a seu favor, espremeram-se na multidão. Hermione disse com dificuldade: eu me pergunto quem vai nos ensinar. Ouvi dizer que o professor Flitwick foi um campeão de duelos quando era jovem, então talvez seja ele. Não importa quem seja, contanto que não seja o Harry. Não havia terminado a frase quando viu as duas pessoas que menos queria ver entrarem no palco. Uma era o deslumbrante Lockhart em suas vestes magenta, e a outra era o sombrio Snape. Ele era um contraste absoluto com Lockhart, vestindo suas vestes perpetuamente negras. As palavras inacabadas de Harry transformaram-se em um gemido lúgubre. Hermione, no entanto, estava encantada. Ela ainda acreditava que Lockhart era tão grandioso quanto escrevia em seus livros. Quanto às suas ações desajeitadas, eram todas ignoradas sob o semblante brilhante de Lockhart. Era difícil imaginar Hermione sendo tão irracional, completamente apaixonada apenas por Lockhart. De fato, mesmo no mundo bruxo, a boa aparência é tão potente quanto uma poção. Caso contrário, Tom Riddle não teria sido tão bem-sucedido. Ele era apenas um cafajeste que usava sua beleza para enganar moças, mulheres ricas, homens casados. Ele enganou até fantasmas femininos. Condenável. Deve ser condenado. O quê? Eu pareço com isso agora? Então está tudo bem. Aproximem-se, aproximem-se. Todos podem me ver? Todos podem me ouvir? Excelente. Lockhart, sentindo o apoio entusiástico de centenas de alunas, ficou ainda mais revigorado e apresentou-se com todas as suas forças. Então, o professor Dumbledore permitiu-me organizar este pequeno clube de duelos para treiná-los adequadamente. Caso algum dia precisem se defender e se proteger da maneira que eu fiz inúmeras vezes, para mais detalhes sobre isso, consultem minhas obras publicadas. Deixem-me apresentar meu assistente, professor Snape, disse Lockhart, sorrindo amplamente. Ele me diz que ele próprio entende uma coisa ou outra sobre duelos e generosamente concordou em me ajudar com uma pequena demonstração antes da aula. Eu disse que não queria que vocês, jovens, se preocupassem. Assim que eu terminar a demonstração com ele, devolverei o seu professor de poções inteiro. Não precisam ter medo. Não seria ótimo se os dois se machucassem feio? Sussurrou Rony no ouvido de Harry. Qual que Lockhart provavelmente não aguenta nenhum movimento do Snape. Cyrus balançou a cabeça e disse: ouvi dizer que Snape é o mais forte entre os 4 diretores das casas. Se ele pudesse usar livremente as artes das trevas, então a força de Snape era de fato superior à dos outros 3 diretores. Seu talento foi impressionante o suficiente para Lord Voldemort notar, pois ele era um gênio que havia desenvolvido vários feitiços mágicos durante seus dias de escola. E de acordo com Sirius, quando Snape tinha 11 anos, ele conhecia mais maldições e feitiços do que a maioria dos alunos do 7º ano. Harry concordou plenamente com as palavras de Sirius, porque viu o lábio superior de Snape se curvar, revelando uma expressão aterrorizante. Como um gato brincando com um rato. Ele não entendia porque Lockhart ainda estava sorrindo. Se Snape olhasse para ele daquela maneira, ele já teria saído correndo na direção oposta há muito tempo. Algumas pessoas estão tão presas em suas mentiras que enganam a si mesmas. Não é patético? O que você acha? Sussurrou Cyrus no ouvido de Harry. Rony, enquanto isso, olhou para ele surpreso. Você não é mais tímida? Cyrus o ignorou. Naquele momento, Lockhart e Snape viraram-se um para o outro e curvaram-se. Lockhart girou sua varinha com muitos meneios, enquanto Snape apenas deu um movimento impaciente com a cabeça. Em seguida, seguraram suas varinhas como flechas à frente do peito. Os alunos silenciaram, observando a cena nervosamente. Era como uma multidão de espectadores assistindo ao duelo de 2 grandes mestres no pico proibido, temendo que até um pequeno som pudesse afetar os 2 mestres. Como podem ver, seguramos nossas varinhas na postura padrão de duelo, disse Lockhart para a multidão silenciosa. Na contagem de 3, lançaremos o primeiro feitiço. É claro que nenhum de nós tirará a vida do outro. Eu não apostaria nisso. Snap mostrou os dentes e riu baixinho em resposta. Ambos levantaram simultaneamente as varinhas bruscamente sobre os ombros. 1, 2, 3. Snap proferiu o feitiço com a velocidade de um relâmpago. Expelliarmus. De repente, uma luz vermelha ofuscante brilhou e Lockhart foi desequilibrado. Ele voou para trás para fora do palco, bateu na parede e depois escorregou, encolhendo-se no chão. Ele quase foi nocauteado. Você não disse que era apenas um mestre de poções? Por que você é tão forte? Malfoy e vários outros alunos da Sonserina aplaudiram e comemoraram. Hermione pulava nas pontas dos pés. Você acha que ele está bem?
gritou ela, cobrindo a boca com as mãos. Quem se importa, disseram Harry e Rony simultaneamente. Lockhart levantou-se cambaleando, sem o chapéu e com o cabelo ondulado em pé. Vendo os olhares desconfiados dos jovens bruxos, Lockhart percebeu que tinha que retomar o controle e encobrir seu constrangimento. Então ele correu rapidamente de volta ao palco, com a magia residual deixando-o tonto e fazendo-o caminhar de forma instável. Muito bem, todos viram isso. Aquilo foi um Expelliarmus, como podem ver. Perdi minha varinha, pá, obrigado, senhorita Brown. Ele virou-se para Snape. Sim, professor Snape, foi uma excelente ideia mostrar a eles esse movimento, mas se me permite dizer, sua intenção de fazer isso agora há pouco foi um pouco óbvia demais. Se eu quisesse impedi-lo, teria sido sem esforço. Acho que para ampliar os horizontes deles, deveríamos deixá-los ver. Ele é tão sem vergonha. A boca de Cyrus tremeu. Dizer aquilo quando ele era claramente inferior. Snape devia estar se arrependendo de ter usado Expelliarmus em vez de Sectum Sempra, agora há pouco. De fato, Snape tinha uma expressão assassina. Lockhart provavelmente notou também, então disse rapidamente. A demonstração termina aqui. Agora vou passar entre vocês e dividi-los em duplas. Professor Snape, se tiver a gentileza de me ajudar. Eles moveram-se pela multidão, emparelhando todos. Lockhart colocou Neville com Justino Finn Fletchley, mas Snape caminhou primeiro até Harry e seus amigos. Acho que o time dos sonhos deve ser separado, desdenhou ele. Weasley, você pode formar par com Finnegan. Potter. Harry aproximou-se instintivamente de Hermione. Acho que não, disse Snape, com um sorriso frio no rosto. Malfoy, vem aqui. Vamos ver o que você consegue fazer com o famoso Potter. Senhorita Granger, você pode formar par com a senhorita Bulstrode. Quanto a você, Ginny Weasley. Ele sorriu maliciosamente, revelando um sorriso maligno. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 34. O sino de ouro cai. Cyrus viu Malfoy aproximando-se com arrogância, seguido por uma garota robusta que era claramente a senhorita Pasture mencionada pelo professor Snape. Ao mesmo tempo, ele também viu Fred e George ao longe, escondidos na multidão, acenando e torcendo por ele. Fred até articulava palavras com a boca, lembrando de não esquecer de dar uma lição nos alunos da Sonserina. Quanto a você, Ginny Weasley, acho que alguém estaria disposto a formar par com você, desdenhou o professor Snape. Flint, sua chance chegou. Ele se afastou e então, um homem ainda mais forte que um chimpanzé saiu com um sorriso cruel. O barulho no salão principal diminuiu consideravelmente. Fred e George não conseguiam mais acenar, como se tivessem sido petrificados por um basilisco. Ele finalmente enlouqueceu. Ron não conseguiu mais se conter e soltou seus pensamentos em voz alta. O professor Snape imediatamente retribuiu com um olhar feroz, mas desta vez Ron não recuou nem um pouco. Fazer um aluno do primeiro ano lutar contra um do sexto ano. O que mais poderia ser senão loucura? Sem mencionar que Marcus Flint já havia sido emboscado por Ginny antes, então desta vez ele estava claramente preparado. Professor, acho que isso é muito irracional. Percy também se aproximou franzindo a testa, bloqueando o caminho de Cyrus. Eu posso enfrentar o Flint. Ele era um bom aluno, era verdade, mas isso não significava que estava disposto a obedecer a todas as exigências irracionais de um professor. Os alunos estão certos, Lockhart esfregou as mãos, dizendo cautelosamente. Ele não se atrevia a contradizer a opinião do professor Snape agora, mas o arranjo do professor Snape era verdadeiramente ultrajante. Realizamos este clube para ensinar aos jovens bruxos certas habilidades de resistência ao enfrentar perigos, não para. Acho que Flint é capaz de desempenhar o papel de um perigo, não concorda? Desdenhou o professor Snape. Ou talvez a senhorita Weasley, que é boa em emboscadas, despreze este oponente derrotado. Os outros queriam dizer algo, mas Cyrus os interrompeu. Ele serve, assentiu Cyrus. Acho que o professor Snape pontuou muito bem, pelo menos ele parece um trasgo-acéfalo muito perigoso. É realmente lamentável que a casa Sonserina agora recrute tais alunos. Essas palavras ofenderam imediatamente um grande grupo de Sonserinos. Malfoy, que originalmente ia lidar com Harry, agora desejava poder lançar um feitiço em Cyrus. O mais enfurecido, é claro, era o próprio Marcus Flint. Você apenas espere e verá. Ele caminhou para o lado com uma expressão cruel, criando uma distância apropriada. O restante dos alunos se dispersou. Mesmo os jovens bruxos que já haviam formado pares não começaram seus duelos, mas em vez disso, assistiram a esta partida com uma vasta disparidade de força. Os Sonserinos, em particular, ficaram de braços cruzados, pretendendo assistir a um espetáculo. O professor Snape também olhou para Cyrus com expectativa. Ele queria ver a verdadeira identidade de Ginny Weasley. No ano passado, Dumbledore disse a ele para vigiar Quirrell, e Quirrell acabou se tornando o fantoche de Lord Voldemort. O que exatamente esta Ginny Weasley era permanecia incerto. Como poderia um jovem bruxo do primeiro ano possivelmente resistir à sua legilimência? Você não deveria ter concordado. Hermione puxou a manga de Cyrus. Ron e Harry também não queriam ir embora. Eles seguravam suas varinhas, vigiando Marcus Flint com cautela, para que ele não lançasse um ataque furtivo. Que tal irmos embora? Não há exigência para participar do clube, sugeriu Hermione. Está tudo bem, do que há para ter medo, disse Cyrus com indiferença. Estamos com você. Ron segurou sua varinha quebrada, que estava envolta em fita mágica, e disse com uma respiração profunda. Não piore as coisas, mas Harry pode ficar. Cyrus afastou Ron e virou-se para Harry. Você pode usar aquele movimento que Lockhart te ensinou. O quê? Harry ficou instantaneamente confuso. Quando foi que aquele inútil do Lockhart lhe ensinou uma técnica secreta? Mobiliar bus. Após falar, Cyrus empurrou Harry também, sacou sua varinha e parou na frente de Flint. Harry e os outros dois tentaram seguir, mas o professor Snape sacudiu sua manga, parando todos eles. Acho que seus oponentes estão logo ali. Os poucos viraram a cabeça, e Malfoy revelou um sorriso de escárnio. Vamos trocar alguns movimentos, Harry. Tudo bem, tudo bem. As feições em conflito de Lockhart estavam quase retorcidas. Hermione olhou para ele com expectativa, esperando que ele pudesse parar esta farsa. Mas como ele ousaria desafiar o professor Snape agora? Enfrentem seus parceiros. Lockhart voltou ao palco e gritou. Curvem-se. Cyrus imediatamente estendeu a mão direita para o lado e curvou-se graciosamente. Mas Flint parecia não ter intenção de se curvar. Isso deixou Cyrus descontente. Você deve se curvar. Eu não me curvaria a uma pirralha como você, disse Marcus com desdém. Os Sonserinos explodiram em gargalhadas. Claramente as ações de Marcus os deixaram muito orgulhosos. Eles provavelmente pensaram que isso era um insulto à Grifinória.
Você realmente me decepciona. A Sonserina é tão inculta a curvar-se e a etiqueta é necessária, disse Cyrus, levantando o braço que segurava a varinha acima da cabeça. Seu pulso estava voltado para baixo, e a ponta de sua varinha pressionava para baixo a partir de cima. Marcus, que ainda estava zombando, sentiu subitamente sua coluna curvar-se, como se alguém estivesse pressionando seus ombros com força. As pessoas que riam silenciaram imediatamente, olhando para Cyrus com trepidação. Mesmo Harry e os outros sentiram um pouco de medo. Eles provavelmente nunca tinham visto uma Ginny Weasley tão aterrorizante. Basta. Cyrus quase dobrou a cintura de Marcus em 90 graus. Se o professor Snape não tivesse lançado um feitiço para interromper, o rosto de Marcus provavelmente teria sido pressionado contra o chão. Lockhart, temendo outro incidente, gritou rapidamente antes que o furioso Marcus pudesse explodir. Varinhas erguidas, preparem-se. Quando eu contar até 3, lancem seus feitiços para desarmar o oponente, apenas desarmar, não queremos acidentes. 1, 2, 3. Mas Marcus fez seu movimento assim que ele contou 2. Ele lançou uma maldição cruel, mas Cyrus nem olhou e casualmente desviou a maldição. Ele não deu a Marcus mais tempo para reagir e lançou um feitiço impiedosamente. Marcus sentiu imediatamente seu tornozelo ser puxado por uma força, e então seu corpo virou instantaneamente, e ele ficou suspenso no magnífico teto de veludo preto. Todos no salão principal ficaram boquiabertos, e o professor Snape foi até lembrado de algumas memórias desagradáveis. Finite incantatem. Ele apontou sua varinha e Marcus caiu imediatamente com um baque. Ginny Weasley, como você conhece esse feitiço? Finalmente fora do trabalho, hora de ir para casa e jogar games. Capítulo 35. As 3 lutas com Marcus. O olhar de Snape estava sombrio e irritado, enquanto observava Marcus Flint pendurado de cabeça para baixo, era como se estivesse vendo a si mesmo. Quem te ensinou essa magia, Ginny Weasley? Ele caminhou em direção a Cyrus, seu corpo magro envolto em vestes pretas de bruxo, olhando para baixo para Cyrus. O feitiço que Cyrus acabará de usar era, é claro, o feitiço encarceroso inventado por Snape. Depois que este feitiço vazou acidentalmente, ele se tornou popular em Hogwarts imediatamente, a ponto de Snape ser eventualmente humilhado por James Potter usando um feitiço que ele próprio havia inventado. Mas tantos anos haviam se passado e poucas pessoas ainda se lembravam daquele feitiço. No entanto, Cyrus por acaso conhecia o feitiço. Snape originalmente suspeitava que Ginny Weasley estivesse possuída por Lord Voldemort, como Quirrell. Mas Lord Voldemort não estava interessado nesses pequenos truques entediantes. Bill me ensinou, disse Cyrus imediatamente. Na dúvida, empurre para Bill. Ele provavelmente está em alguma pirâmide no Egito agora de qualquer maneira. E o tempo de Bill na escola foi apenas cerca de 10 anos depois do de Snape, então ainda era possível que este feitiço fosse popular na escola naquela época. Bill não me ensinou um feitiço tão útil, disse Ron, extremamente desequilibrado. Da próxima vez vou escrever uma carta para ele xingando William Arthur Weasley. Snape naturalmente já tinha ouvido falar desta pessoa incrível que havia obtido 12 certificados. Como Cyrus disse isso, ele não tinha como distinguir a verdade, então só pôde desistir. Cale-se. Snape olhou furioso para Flint, essa visão vergonhosa. Seu rosto estava extremamente sombrio. Era claro que Marcus Flint se tornaria a vergonha de toda a Sonserina a partir de hoje. Vendo isso, Harry animou-se imediatamente. A infelicidade de Snape era suficiente para deixá-lo feliz. Snape obviamente percebeu isso e descontou sua raiva em Harry. Parece que algumas pessoas, vendo outros vencerem a partida, pensam que podem ter a mesma sorte. Seus olhos primeiro se voltaram para Harry com fúria, então seu rosto inexpressivo virou-se. Harry, por que você não vai encontrar seu próprio oponente? Você acha que se outros tiverem sucesso por acaso, você também terá? Malfoy. Draco primeiro olhou para Marcus Flint com desdém, depois deu um passo à frente com confiança. Eu te enfrento, Harry. Harry, é claro, não podia recusar o desafio. O restante dos alunos também se recuperou da batalha anterior e começou a enfrentar seus oponentes, e a cena tornou-se imediatamente caótica. Todos estavam lançando as arações. Os duelos entre a Lufa-Lufa e a Corvinal ainda eram contidos, mas a Sonserina e a Grifinória podiam dizer que tinham novos rancores somados aos antigos. Então como poderiam mostrar misericórdia? Fred e George foram ambos atrás dos batedores da Sonserina, e Woody também estava jogando sujo secretamente. Alguns até queriam se aproveitar do caos para atacar Cyrus, esperando fazer sofrer um pouco este inimigo que havia envergonhado a Sonserina. Cyrus, é claro, não foi polido quanto a isso e pendurou todos eles no teto. 10 minutos depois, quando o professor Lockhart, com voz estridente, disse aos alunos para pararem, o teto do salão principal já estava coberto com uma longa fileira de figuras, parecendo de longe fileiras de carne curada verde. Snape tremia todo, fosse de frio ou de raiva, e no fim não disse nada, apenas lançou um contrafeitiço geral de amplo alcance, libertando Malfoy, que havia sido atingido pela zaração de furúnculos, Harry, que havia sido atingido pelo feitiço das pernas dançantes, e o lote de tiras de cobra desidratadas do teto. Ó céus, o professor Lockhart saltitava na multidão, olhando para as consequências dos duelos. Você levante-se, Macmillan. Cuidado, senhorita Fawcett. Aperte com força, o sangue vai parar imediatamente Butch. Ele estava arrependido agora, imensamente arrependido. Seus olhos estavam desfocados, como se tivesse perdido toda a esperança. Oh não, eu realmente cometi um erro. Eu não deveria ter concordado com Dumbledore desde o início. Se eu não tivesse concordado com Dumbledore, não teria que ser o professor de defesa contra as artes das trevas. Se eu não fosse o professor de defesa contra as artes das trevas, não teria acabado em um lugar tão triste. Se eu não acabasse em um lugar tão triste, não teria que enfrentar tantos problemas. Tendo finalmente interrompido o caos, o professor Lockhart parou agitado no centro do salão principal. Ele olhou para Snape, viu o brilho frio nos olhos pretos de Snape e imediatamente desviou o olhar. Acho que seria melhor eu ensinar a vocês como parar magia hostil. Por favor, um par voluntário. Longbottom e Finn Fletchley, que tal vocês dois? Ele disse voluntários. Mas escolheu deliberadamente 2 alunos que não eram particularmente excepcionais, pelo menos assim. Mesmo que algo desse errado, ele seria capaz de lidar. Essa não é uma boa ideia, professor Lockhart, disse Snape, deslizando graciosamente pelo palco como um morcego gigante malicioso. Longbottom pode causar danos mesmo com um feitiço mais simples. Nesse caso, só seríamos capazes de colocar os restos de Finn Fletchley em uma caixa de fósforos e enviá-los para o hospital. O rosto redondo de Neville ficou vermelho instantaneamente, não porque Snape falou mal dele, mas porque Snape o confundiu completamente com Simus. Nesse momento, Cyrus
sentiu o olhar de Snape passar por ele primeiro, e ele imediatamente levantou uma sobrancelha em resposta. Ele queria ver se Snape ousava deixá-lo subir e duelar com Malfoy. O olhar de Snape passou por Sirius e Harry, e era claro que ele na verdade desejava que a pessoa que subiria para fazer papel de boba agora fosse Harry. No entanto, lembrando-se do que Dumbledore lhe dissera não faz muito tempo, ele ainda dirigiu seus olhos de serpente para Sirius. Que tal Ginny Weasley e Marcus Flint? O que, embora o professor Lockhart já tivesse decidido não recusar ninguém que Snape sugerisse, ele ainda se assustou quando Snape disse esses dois nomes. Não acho que isso seria muito apropriado. Espero que se lembre de que a senhorita Weasley é provavelmente apenas do primeiro ano, disse o professor Lockhart com uma expressão de conflito. Sim, bastante excelente, disse Snape lentamente. Mas acho que podemos mostrar um pouco de leniência ao perdedor, não podemos? Ele olhou para o professor Lockhart com sua intenção assassina indisfarçada, fazendo o professor Lockhart tremer todo. Tudo bem, excelente. Então senhorita Weasley e senhor Flint. O professor Lockhart não ousou desobedecer a Snape e rapidamente puxou Sirius para o seu lado. Tudo bem, Ginny, quando Draco apontar a varinha para você, é isso que você faz. Ele levantou sua varinha e acenou de um lado para o outro, tentando criar padrões complexos, mas acidentalmente a deixou cair no chão. Se você não pode dar nenhum bom conselho, por favor, afaste-se, senhor. Sirius estava muito irritado com ele e o empurrou diretamente com a mão. Ginny vai vencer, certo? Ron estava muito preocupado. Claro que vai. Você não viu Ginny mostrando suas habilidades agora mesmo? E o professor acabou de lhe ensinar alguns truques. Hermione disse com confiança enquanto arrumava seu cabelo bagunçado. Ela ainda não tinha visto a verdadeira face do professor Lockhart. Se você está se referindo a deixar a varinha cair no chão, então sim, Ron estava muito descontente. E ele tinha percebido que Snape era quem tinha a verdadeira habilidade. Talvez ele ensinasse a Flint um feitiço poderoso? Está tudo bem, Ron. Temos que acreditar na Ginny. Harry deu um tapinha forte no ombro de Ron. Ele ainda tinha uma sensação irreal. Pela primeira vez, Snape estava na verdade visando outra pessoa na frente dele. O palpite de Ron estava correto. Quando Marcus Flint caminhou até Snape, este morcego gigante sombrio estendeu imediatamente uma garra e o agarrou, falando em tom meio ameaçador. Estou te dando outra chance, Flint. Não quero ouvir mais desculpas, disse Snape friamente. Mas por outro lado, se Ginny Weasley fosse verdadeiramente quem ele suspeitava, Flint não teria chance de vencer. Sim, senhor. Vou te ensinar um feitiço, sussurrou ele em seu ouvido. Marcus Flint subiu no palco de duelo com arrogância. Ele olhou para a pequena Ginny parada não muito longe, sentindo uma mistura de medo remanescente de várias derrotas e desprezo por uma aluna do primeiro ano. Mas não importa o que seu nervosismo neste momento era real. A Sonserina já tinha motivos de chacota suficientes. Se ele perdesse de novo, ou se transferiria de escola, ou simplesmente morreria. Capítulo 36, A Fuga de Olon. Marcus Flint e Sirius pararam simultaneamente no palco elevado. O palco parecia um pouco como se tivesse sido construído a partir de mesas de jantar, e o rosto de Flint estava vermelho de vergonha enquanto olhava cautelosamente para seu oponente. Ele, um aluno do sexto ano, estava prestes a duelar com um bruxo do primeiro ano sob o olhar de quase 1000 olhos, e seu oponente parecia tão à vontade, desconsiderando-o completamente. Ele sentia-se humilhado e desonrado, mas, na realidade, além dos alunos da Grifinória deliberadamente fazendo barulho, nenhum dos outros alunos achou nada de inapropriado naquilo. Afinal, apenas alguns minutos atrás, aquela aluna do primeiro ano chamada Ginny Weasley tinha transformado mais de uma dúzia de alunos da Sonserina em tiras de cobras secas e os pendurado no teto do salão principal. Desta vez, eu definitivamente vou te dar uma lição, disse Flint com a voz fingindo firmeza. Ele realmente carecia de confiança. Apenas ver Sirius girar a varinha entre as pontas dos dedos o fazia suar frio. Na verdade, espero que você tenha um desempenho um pouco melhor. Caso contrário, os padrões da Sonserina serão muito decepcionantes, disse Sirius com indiferença. Para alguém como Flint, cujos músculos eram maiores que o cérebro, o nível de feitiçaria do primeiro ano de Tom Riddle poderia ter lhe dado uma lição. Para ser honesto, ele poderia ser mais perigoso se apenas investisse com os punhos em vez de segurar uma varinha. Venha, eu te dou uma vantagem, disse Sirius generosamente. Você pode lançar primeiro, até mesmo um ataque furtivo serve. Sua atitude arrogante fez Flint ranger os dentes, mas este gorila da Sonserina não recusou. Ele apenas agarrou sua varinha com força e respirou fundo. Não fique nervoso, Marcus, você foi apenas descuidado antes. Ele continuava dizendo a si mesmo em sua mente. Ela é apenas uma bruxa do primeiro ano, não tem como você perder. Lockhart disse, comecem mais uma vez, e desta vez Flint não fez o primeiro movimento. Ele manteve um olhar atento em Sirius, pronto para se defender a qualquer momento, temendo que seu feitiço fosse desviado por Sirius como antes. O que há de errado? Não vai fazer um movimento. Sirius achou o comportamento hesitante de Flint um pouco risível. Ele originalmente parecia um gorila, mas agora parecia mais uma tartaruga recolhendo a cabeça. Ele deu um passo à frente e Flint imediatamente não pôde deixar de dar um passo atrás. Esta visão vergonhosa fez os bruxos da Sonserina praguejarem de raiva. O que você está fazendo, Flint? Você é uma desgraça. Dê uma lição nela. Saia da escola, seu lixo. Malfoy xingava mais alto. Como se ao fazê-lo não fossem eles que temiam Ginny. Como se ao fazê-lo fossem corajosos, e o único lixo covarde fosse Marcus. Marcus olhou para ele ferozmente, e Malfoy imediatamente encolheu a cabeça, não ousando falar. Agora, este gorila foi finalmente forçado a fazer algo. Ele levantou a varinha. Sirius ficou contente por ele ainda se lembrar de que era um bruxo, e disparou bruscamente um estupefaça. Sirius sabia que era um estupefaça porque Marcus entoou o feitiço em voz alta. Ele ainda não tinha dominado o truque dos feitiços silenciosos. Apenas aquelas maldições menores e pouco impressionantes podiam ser lançadas suavemente. Sirius não se defendeu. Ele apenas inclinou a cabeça levemente para desviar deste ataque excessivamente direto. Duelos não eram tão simples quanto ficar parado tolamente disparando feitiços. A batalha com Marcus até fez Sirius sentir-se incrivelmente entediado. Ele deixou seu oponente ter algumas jogadas, ou melhor, a intenção de Marcus com cada feitiço que lançava era tão óbvia que Sirius os desviava facilmente. Era fácil demais para ele, mas o público abaixo assistia com a respiração suspensa. Da perspectiva deles, Ginny Weasley por algum motivo não estava revidando, mas só conseguia desviar dos ataques de Marcus. Cada um dos feitiços de Marcus passava de raspão pelo pequeno corpo de Ginny, e atingia a parede com um baque surdo.
Ginny reaja, gritou Ron assustado. Derrube-a, Flint. Os bruxos da Sonserina retrucaram, não querendo ficar atrás. Todos de cada casa estavam extremamente nervosos. 3 casas temiam por Ginny, enquanto os alunos da Sonserina aguardavam ansiosamente que Flint se redimisse. Até o próprio Marcus Flint pensou que tinha vantagem, disparando feitiços mais densamente e avançando agressivamente enquanto atacava, tentando colocar mais pressão sobre Cyrus. Ginny Weasley, nada de especial, pensou ele, sentindo-se confiante na vitória. Apenas Snape podia ver a facilidade sem esforço de Cyrus, e mesmo facilidade sem esforço, era um eufemismo. Ela nem sequer considerava Flint uma ameaça, pensou Snape. Seu olhar estava muito sombrio. Uma aluna do 1º ano, com apenas meio semestre de escola, ser capaz de derrotar um bruxo do 6º ano já era um resultado fantástico. Sem mencionar que a diferença de poder entre os dois agora era como o céu e a terra. Não há necessidade de pensar mais, Ginny Weasley definitivamente tinha um problema. Você está me deixando bastante entediado, Sr. Flint. No palco, Cyrus cansou-se deste jogo infantil de combate. Ele sacudiu o pulso e sua varinha zunir pelo ar. O feitiço poderoso de Flint foi na verdade despedaçado por Cyrus bem na frente dele. O que parecia um feitiço poderoso era, aos olhos de Cyrus, apenas um foguete chamativo mais inútil. Marcus congelou como se um balde de água fria tivesse sido jogado sobre ele. Seu ímpeto agressivo anterior extinguiu-se imediatamente. Agora, segurando a varinha, sentia medo sob o olhar de Cyrus. Cyrus levantou lentamente a varinha e desencadeou um feitiço poderoso. A luz do feitiço iluminou instantaneamente os rostos atônitos dos jovens bruxos que cercavam o palco. Eles fecharam os olhos instintivamente e não puderam deixar de dar um passo atrás. Protego, gritou Marcus Flint com urgência. Tunk. Então veio um baque abafado, como um estalinho explodindo enquanto abafado. O palco pareceu sacudir algumas vezes. O que aconteceu? Perguntou Ron timidamente. Harry, no entanto, não tinha tirado os olhos deles. Flint bloqueou o feitiço. Flint no palco balançava como se estivesse bêbado. Suas mãos estavam dormentes, mas ele tinha conseguido bloquear o feitiço. Flint respirou aliviado. Pelo menos o feitiço podia ser bloqueado, certo? Mas ele não sabia que isso era apenas o poder que Cyrus usava para o duelo. Além disso, um feitiço escudo competente não deveria apenas bloquear um ataque, mas também deveria rebater o poder do feitiço. Quantas vezes você consegue bloquear, Flint? Perguntou Cyrus zombeteiro. Marcus olhou para o rosto fofo de Ginny, mas engoliu em seco nervosamente, como se não estivesse olhando para uma garotinha fofa, mas para uma fera. Ele não pôde deixar de recuar alguns passos, mas ouviu outra voz, mais aterrorizante, atrás dele. Use o feitiço que eu te ensinei. Flint, sibilou Snape em seu jeito característico de falar. Flint estremeceu e deu outro passo em direção a Cyrus. Ele não estava se tornando corajoso. Era mais como se tivesse criado espinhos em suas costas, forçando-o a seguir em frente. Serpensor tia. A ponta da varinha explodiu e uma cobra preta saiu disparada da varinha, caindo pesadamente no chão, erguendo o corpo, mostrando as presas e começando a sibilar. Os jovens bruxos próximos saltaram imediatamente para trás assustados com os rostos pálidos. Marcus observou o feitiço que Snape lhe ensinou fazer efeito e olhou imediatamente triunfante para Cyrus. No entanto, ele não conseguia ver nenhum medo no rosto de Cyrus. Na verdade, Cyrus estava examinando a pequena cobra preta que ele havia convocado. Comparada a um basilisco, era pequena como uma língua preta, mas ainda estava mostrando as presas e sibilando, parecendo nada assustadora, mas sim um tanto fofa. O que há de errado, Flint? Não me diga que planeja me assustar com essa coisa. Cyrus riu. Ele controlava muito bem a ofidioglossia e não a falaria sem saber como Harry. Está tudo bem, até as pequenas são fofas. Flint sentiu-se humilhado. Embora tivesse sido humilhado o suficiente recentemente, ele ainda não conseguia engolir este insulto. Olhando para o comportamento irritante de Cyrus, ele endureceu o coração e lançou outro feitiço na cobra. Desta vez foi um feitiço de engurgitamento. A cobra preta inchou imediatamente como se sua barriga tivesse sido inflada. Sua cabeça quase tocava o teto e com um golpe poderoso da cauda, ela na verdade derrubou o próprio Flint primeiro. O salão principal mergulhou imediatamente no caos. Os jovens bruxos gritavam, espalhando-se como um pote de ratos, colidindo uns com os outros. As pernas de Lockhart cederam e ele caiu no chão. Capítulo 37. Ofidioglossia. O salão principal foi preenchido pelos gritos dos jovens bruxos. Muitas bruxas desmaiaram diretamente de susto e até o rosto de Snape ficou pálido. É claro que Snape não tinha medo de uma cobra que fosse um pouco grande demais. O fato de ela poder ser afetada por um feitiço de engorgio provava que essa cobra não era uma criatura mágica em si. Tinha pouca resistência mágica e poderia ser morta com apenas um feitiço. Mas agora que tamanha comoção havia sido causada, e se os jovens bruxos se machucassem? Ele não pôde evitar o ressentimento contra Flint, aquele idiota inútil. Quem o ensinou a usar um feitiço de engorgio em uma criatura invocada? Mas neste momento, Flint já havia sido nocauteado pela cobra gigante que ele mesmo conjurara. Acalmem-se. Snape não teve escolha a não ser adicionar um feitiço à sua voz para que ela pudesse alcançar os ouvidos de cada jovem bruxo. Esta foi provavelmente a única vez em sua vida que ele falou tão alto, tanto que Harry sentiu seus ouvidos ficarem cheios com a voz de Snape, o que o fez sentir náuseas por um momento. Gina, corra! O rosto de Rony estava cheio de pânico. Ele, Percy e os gêmeos também queriam correr e puxar Cyrus de volta, mas os jovens bruxos estavam todos fugindo, quase 1000 pessoas amontoadas, como uma corrente de retorno carregando-os para mais longe. Hermione estava completamente atordoada. Ela não sabia o que fazer, sua mente estava em branco, até que Harry a chamou. Me envie para lá, Hermione. O quê? Me envie para perto da Gina. Harry gritou ansiosamente. Mas como eu faço isso? Use o feitiço de levitação, nas minhas roupas. Harry rapidamente teve uma ideia. Tudo bem, entendi. Se Hermione estivesse um pouco mais calma, ela teria pensado que em vez de enviar Harry para lá, seria melhor apenas trazer Gina diretamente. Mas agora sua mente não estava funcionando e ela só conseguia seguir instruções passivamente. Felizmente ela não havia esquecido o feitiço. Wingardium Leviosa. Assim que a varinha de Hermione se ergueu, Harry sentiu imediatamente suas roupas serem fisgadas por algo, carregando-o enquanto ele voava para cima. Sua visão subitamente tornou-se mais alta. Ele viu o rosto atordoado de Hermione, viu Rony, que originalmente estava com eles, mas se separou, tentando
tentando desesperadamente se aproximar de Gina, mas sendo derrubado por Draven. George e Fred estavam sendo segurados por Lino e Wood, e a resistência de Percy não era grande. Harry apenas viu seu rosto lutando enquanto ele era engolido pela multidão. Harry logo sentiu o mundo girar e então foi arremessado pesadamente no palco, entre Gina e a gigante cobra preta. Harry! Cyrus e Snape proferiram sons de surpresa simultaneamente. Como você veio parar aqui, Harry? Cyrus perguntou calmamente. Harry queria falar, mas tinha torcido o pulso quando caiu e a dor o fez arfar. Não se movam. Harry, Weasley deixem Snape deu um passo à frente, com o coração na mão, temendo que qualquer pequeno movimento de Harry e Cyrus pudesse irritar a cobra. Ele não ousava lançar diretamente um feitiço para matá-la. Mesmo que uma cobra venenosa morresse, ela ainda seria perigosa. Mesmo apenas com a cabeça, ela poderia morder o corpo de uma pessoa com suas presas. Mas Harry sentiu que não precisava ouvir Snape. Ele podia falar com cobras. Sem pensar muito, ele deu um passo à frente, com os olhos fixos na cobra preta. Cyrus olhou para as pequenas costas de Harry e ficou claro que o próprio Harry estava, na verdade, com muito medo. Mas Gina Weasley era a irmã de seu melhor amigo, então ele podia ignorar o perigo e arriscar sua vida para salvá-la. Cyrus naturalmente não precisava de sua ajuda. Harry, você não precisa. Mas Harry já havia aberto a boca, emitindo um som rouco e aterrador. O salão principal ficou instantaneamente em silêncio, de forma muito mais eficaz do que o feitiço de amplificação que Snape usou. A cobra preta gigante acalmou-se imediatamente, baixando a cabeça para encostá-la no peito de Harry, parecendo muito dócil. Está tudo bem, Gina. Harry deu um suspiro de alívio, estendeu a mão e acariciou a cabeça da cobra preta, então se virou. Só então ele percebeu que algo estava errado. Todas as 1000 pessoas no salão principal o encaravam assustadas. O que foi? O rosto de Harry estava cheio de confusão. Mas antes que alguém pudesse responder, Cyrus já havia agarrado seu pulso e o levado a pular do palco. O que aconteceu? Não fale, vamos embora. Rony correu rapidamente, pegando a outra mão de Harry, e Hermione também o seguiu depressa. Por onde passavam, todos abriam caminho rapidamente. Eles evitavam Harry como se tivessem visto a própria cobra. Eles caminharam em silêncio até correrem do primeiro andar para a torre e então chegarem ao salão comunal da Grifinória, agora vazio, onde Rony finalmente perguntou. Você é um ofidioglota. Por que não nos contou? Eu sou um quê? Harry não entendeu, mas percebeu claramente que algo estava errado. Um ofidioglota. Cyrus fingiu como se fosse a primeira vez que ouvia algo tão chocante. Você consegue falar com cobras. Eu sei, disse Harry, quer dizer, está é a segunda vez que faço isso. Uma vez no zoológico, eu acidentalmente deixei uma jiboia sair e a jiboia avançou no meu primo Duda, é uma longa história. Naquela época, aquela jiboia me disse que nunca tinha estado no Brasil e eu inconscientemente a deixei sair. Eu não tive a intenção. Eu não sabia que era um bruxo naquela época. Uma jiboia te disse que nunca tinha estado no Brasil? Rony perguntou com uma voz fraca. O que tem de errado? Disse Harry, eu aposto que muita gente aqui consegue fazer isso. Você está errado, Harry, disse Cyrus balançando a cabeça. Apenas pouquíssimas pessoas conseguem entender a língua das cobras, pouquíssimas. E isso é muito ruim. O que é muito ruim? Harry perguntou, mas se eu não tivesse dito àquela cobra para se acalmar, ela poderia ter atacado você. Oh, foi isso que você disse a ela? O que você quer dizer? Você estava lá também. Você me ouviu falar. Nós não entendemos. Eu ouvi você falar em ofidioglossia, que é a língua das cobras. Qualquer coisa seria possível para você dizer. Ouvindo a sua voz, era como se você estivesse instigando a cobra. Foi sinistro, sabe? Disse Cyrus. Ele naturalmente possuía essa habilidade, mas ao contrário de Harry, seu controle sobre a ofidioglossia era mais natural. É claro, eu sei que você nunca me faria mal, mas eles não vão pensar assim. Harry olhou para ele, estupefato. Eu estava falando outra língua? Mas eu não percebi como eu poderia falar outra língua sem saber. Rony balançou a cabeça. Ele e Hermione pareciam sombrios, como se alguém tivesse morrido. Harry não entendia o que havia de tão terrível. Mas mesmo assim, o que isso importa? Vocês acreditam em mim, isso é o suficiente. Vocês sabem que eu pretendia salvá-la, não sabem? Ele disse a Cyrus então. O que importa se eu posso falar com cobras? Importa muito, Hermione finalmente disse em voz baixa, porque ser capaz de falar com cobras era a habilidade famosa de Salazar Slytherin. É por isso que o símbolo da casa Sonserina é uma cobra. Harry ficou boquiaberto. Exatamente, disse Cyrus agora. Todos na escola vão pensar que você é um descendente de Slytherin, tipo o tataraneto dele ou algo assim. Eles vão pensar que você é o herdeiro de Slytherin que abriu a câmara secreta. Mas eu não sou, disse Harry. Ele sentiu um pânico que não conseguia explicar. Você vai achar isso muito difícil de provar, disse Hermione. Ele viveu há cerca de 1000 anos. Pelo que sabemos, você poderia muito bem ser o herdeiro dele. Sem mencionar, Cyrus olhou nos olhos de Harry e franziu os lábios. Sem mencionar que rumores nunca precisam do seu consentimento pessoal. Harry foi imediatamente atingido por uma força silenciosa. Capítulo 38 Hermione. Vamos tomar banho juntas? Os 4 ficaram em silêncio por um tempo. Harry estava perturbado e Cyrus caminhou lentamente até a janela, onde uma neve leve começava a cair lá fora. Cyrus também estava perdido em pensamentos e por um tempo, o único som no salão comunal era o da lenha queimando. Não muito depois, Harry e Rony subiram para descansar. Ele provavelmente estava preocupado que os membros do clube retornassem em breve. Para ser honesto, depois de um incidente desses, Harry não sabia o que fazer. Fugir parecia ser a opção mais fácil. Apenas Cyrus e Hermione ficaram no salão comunal. A pequena bruxa pegou um livro e leu por um tempo, sentindo-se um pouco sonolenta. Vamos descansar também? Hermione perguntou a Cyrus. Mas primeiro, que tal um banho? Está um pouco frio. Cyrus? Tudo bem. Hogwarts tem muitos banheiros onde se pode tomar banho. Na verdade, há balneários nos dormitórios. No entanto, ao contrário de lugares luxuosos como o banheiro dos monitores, os balneários dos dormitórios são apenas banheiros públicos, separados por gênero. Cyrus estava usando o corpo de Gina, então, naturalmente, ele só poderia entrar no balneário feminino. Não estava nem um pouco frio no balneário. Assim que o chuveiro era ligado, a água morna caía em cascata. Hogwarts naturalmente não tinha energia solar ou aquecedores de água, mas a magia podia aquecer a água. O banheiro estava cheio de névoa. Cyrus sentou-se com outra pequena figura plana, enquanto Hermione lavava cuidadosamente seu cabelo volumoso. Gina, você poderia me ajudar a esfregar as costas? Eu não consigo alcançar.
Claro, disse Cyrus calmamente. Ele não era um Olicon e atualmente não tinha interesse em Hermione, a pequena figura plana. Na manhã seguinte, Cyrus, no corpo de Gina com uma aparência muito mais revigorada, desceu as escadas e encontrou Harry sentado em silêncio perto da lareira acesa. Rony e Hermione jogavam xadrez bruxo. O que há com vocês? Não vão para a aula? Hoje é apenas aula de herbologia e foi cancelada. Rony virou a cabeça. Está nevando forte. A professora Sprout precisa colocar meias e cachecóis nas mandrágoras. Então Hermione sussurrou no ouvido de Cyrus. Está sendo difícil para o Harry, você sabe sobre o incidente de ontem. Todo mundo está evitando ele. Eu acho que posso ajudar você a explicar, disse Cyrus após pensar por um momento. Mas Harry já havia se levantado do sofá. Não, está tudo bem, obrigado. Eu não me importo com o que eles pensam de mim, contanto que vocês acreditem em mim. Isso é o suficiente. Aonde você vai? Rony viu Cyrus e Harry saindo juntos. Ele se lembrou que as aulas de Gina hoje eram à tarde, não eram? Café da manhã. Vou tomar um pouco de ar fresco. Cyrus e Harry deixaram o salão comunal juntos. Fora do castelo, uma nevasca de fato havia começado. Flocos de neve cinzentos e espessos dançavam no céu, selando cada janela, tornando o castelo muito mais escuro do que o normal durante o dia. Não se preocupe muito, Harry. Eu acredito que eles logo entenderão que você não faria uma coisa dessas. Todo mundo sabe que você é uma pessoa íntegra. Cyrus o confortou. Obrigado, Gina. Harry forçou um sorriso. Ele não tinha muita esperança nisso, exatamente como Gina dissera ontem. Aquelas pessoas não se importavam com a verdade. Elas apenas precisavam de um tópico. Depois que tantas coisas aconteceram, elas precisavam de uma saída para suas emoções. Não importava se era ele ou não, e era ainda melhor se fosse ele. Quem mandou ele ser o famoso Harry Potter? Associar uma pessoa bem conhecida a atos ruins sempre trazia às pessoas uma satisfação extra. Era como se, ao fazer isso, elas pudessem parecer mais lúcidas do que as outras. Os dois não caminharam juntos, mas logo se separaram. Cyrus também não foi ao salão principal para comer. Em vez disso, ele virou e foi para o banheiro do terceiro andar. Os ataques tinham que continuar. Os ataques não eram por causa dos ataques em si, mas apenas criando pânico. Os incidentes em Hogwarts receberiam atenção. E só então Cyrus poderia encontrar uma maneira de expulsar temporariamente Dumbledore da escola. Caso contrário, mesmo que ele revivesse, não seria páreo para Dumbledore. Logo, ele emergiu do banheiro sozinho. Neste momento, o basilisco já estava se movendo pelos canos. Cyrus caminhou pelo corredor, procurando o próximo alvo para atacar. Lá fora, a neve pesada caía, flocos cinzentos e espessos flutuando no ar, e o corredor estava cheio de vento. Ele rapidamente encontrou um alvo. Justino Finn Fletchley, um bruxo do segundo ano da Lufa-Lufa vindo do mundo trouxa. Ele parecia estar indo para a cozinha buscar alguma comida extra, acompanhado por um amigo dele. Cyrus não o reconheceu, mas isso era irrelevante. Ele lançou um feitiço de desilusão em si mesmo e então o seguiu. Ernie, você realmente acha que Harry Potter é o herdeiro de Slytherin? Justino perguntou ao seu companheiro enquanto caminhavam. Para ser honesto, essa ofidioglossia que você mencionou, eu só descobri sobre isso ontem. Eu diria que é muito provável. Essa é uma habilidade exclusiva de um bruxo das trevas, disse Ernie com confiança. E você viu, ele estava tão aterrorizante quando falou com aquela cobra ontem. Talvez você tenha razão. Justino assentiu seriamente. Cyrus já havia caminhado para o lado deles. Ele pegou sua varinha e a acenou perto da têmpora de Justino. Império. Os olhos de Justino ficaram imediatamente desfocados, como se sua alma tivesse sido extraída por Cyrus. Ele parou onde estava. O que foi? Ernie perguntou estranhando. Nada, acabei de lembrar que tenho algo para fazer e preciso voltar primeiro. Você poderia me trazer um suco de abóbora quente? Justino disse mecanicamente sob o controle de Cyrus. Ernie não suspeitou de nada, então tome cuidado no caminho. Eu lembro que você disse a ele que era nascido trouxa, não disse? Eu tomarei cuidado. Cyrus controlou Justino para sair. Felizmente, devido ao clima, havia pouquíssimas pessoas no corredor hoje. Estava frio demais e ainda nevava. Se a neve parasse, muitas pessoas sairiam para passear. Ele conduziu Justino, procurando rastros de fantasmas no castelo, e logo encontrou Nick quase sem cabeça, que passeava em um corredor escuro. Então, ele liberou o Império de Justino. O bruxo confuso ainda não tinha entendido o que estava acontecendo e olhou ao redor atônito. Como eu vim parar aqui? Como você está aqui? Você está realmente confuso, não caminhou até aqui sozinho? Nick inclinou a cabeça dele quase caiu e disse com uma expressão intrigada. Você é um fantasma da Grifinória? O que está fazendo aqui? Nada, apenas resolvendo problemas, Nick disse melancolicamente. Além disso, descobri a janela aberta aqui e ia ajudá-lo a fechá-la, mas então percebi que já estava morto, um fantasma. Enquanto falava, ele de repente viu uma expressão de pavor extremo no rosto de Justino, e então ele caiu direto como se sua alma tivesse sido arrancada de susto. O quê? Eu sou um fantasma, sou tão assustador assim? Nick parecia totalmente perplexo. Eu lembro que faço uma aparição todo ano quando os jovens bruxos chegam pela primeira vez, não faço? Ele virou a cabeça com uma expressão estranha. Agora ele sabia porque Justino estava tão aterrorizado. Capítulo 39. Mapa do Maroto. Justino foi petrificado. Ao mesmo tempo, Nick quase sem cabeça também foi petrificado. Um atacante aterrorizante podia ferir até mesmo o já falecido Nick e pior ainda, Harry mais uma vez coincidentemente apareceu na cena do crime. E ele foi pego em flagrante. Agora, ele foi levado pela professora M. McGonagall para o escritório de Dumbledore. Cyrus mordeu um pedaço de pão, espremendo-se na multidão, fingindo total ignorância sobre a confusão. Você chegou bem na hora, Gina. Rony o viu como se tivesse visto um salvador, e não era difícil perceber pelos olhos dele e de Hermione que ambos esperavam que Cyrus fornecesse alguma informação útil. Gina, você saiu com Harry. Você descobriu alguma coisa? Rony perguntou ansiosamente. Não, eu fui direto para o salão principal. Ao ouvir isso, Rony imediatamente pareceu decepcionado. Hermione então explicou que Cyrus já sabia perfeitamente bem. Se não conhecêssemos o Harry, talvez até nós pensássemos que ele era o culpado.
Harry Potter é o herdeiro de Slytherin, George. Fred balançou a cabeça rindo e olhou para o irmão. George também parecia igualmente absurdo, mas eles acharam a situação bastante divertida. O bruxo mais maligno do mundo, Harry Potter, é um grifinório. Agora derrotamos todos os Sonserinos. George disse alegremente, é uma pena, nunca é tão coincidente. Caso contrário, seríamos capazes de descobrir quem o atacante realmente é. As palavras de George e Fred imediatamente deixaram Cyrus mais cauteloso. O mapa do maroto. Este mapa, um verdadeiro artefato com uma visão privilegiada, era perfeito para encontrar o culpado. No entanto, para evitar que o segredo do mapa fosse exposto, os gêmeos naturalmente não podiam tirá-lo para olhar o tempo todo. Mas e se? E se eles por acaso tirassem o mapa quando ele estivesse planejando atacar alguém da próxima vez? Cyrus não podia garantir que a trajetória de todos os eventos atuais ainda fosse exatamente a mesma da história original. E agora Dumbledore já suspeitava dele, então se ele planejasse escapar de Hogwarts, o mapa sempre seria útil. Até mesmo apenas confirmar a localização de Dumbledore poderia adicionar muita segurança para ele. Então, ele caminhou imediatamente até os gêmeos e os chamou de lado. O que foi, Gina? Eu sempre sinto que ela está tramando algo. Eu sou sua irmã. Que mais intenções eu poderia ter? Cyrus disse com um rosto inocente. Eu pergunto a vocês, como eu me saí ontem à noite? Não lidei totalmente com o pessoal da Sonserina? Isso é verdade. Você deixou seus irmãos muito felizes. Fred e George imediatamente concordaram, relembrando o desempenho da Sonserina no clube de duelos ontem, dizendo alegremente. Eu acho que eles não conseguirão manter a cabeça erguida por pelo menos o ano inteiro. O ano inteiro. Eu ouso dizer, enquanto a Gina ainda estiver estudando em Hogwarts, eles terão o que merecem. Já que eu me saí tão bem, podem me fazer um favor? Cyrus havia mostrado a eles o mapa de Yan e agora finalmente revelaria a adaga. Mas os gêmeos não caíram nessa. Você lidou com a Sonserina. O que isso tem a ver conosco? Fred sabia, sem pensar, que sua irmã estava prestes a fazer um pedido difícil. No fim das contas, Flint, aquele gorila, queria lidar com você para se vingar do seu feitiço. Exatamente. Mesmo que você rastreie mais atrás, você só agiu pelo bem do Rony. Então você deveria pedir ajuda ao Rony. George disse imediatamente. Mas antes de o clube de duelos começar, vocês me disseram para ser dura com os alunos da Sonserina. E Cyrus olhou secretamente para trás para Rony. Vocês realmente acham que o Rony pode ajudar? Os dois irmãos também olharam subconscientemente para o bobo do Rony e por um momento acharam as palavras de Cyrus irrefutáveis. Você nos convenceu. Especialmente a última parte. Os dois perguntaram em uníssono. Tudo bem, vamos ver que tipo de ajuda nossa querida irmã quer? Vocês se lembram de quando me salvaram no primeiro dia de aula? Você quer dizer as passagens secretas? Fred fingiu ignorância. Não. Cyrus aumentou a voz, mas preocupado em ser ouvido, baixou-a novamente. Quero dizer o método de vocês de ver os outros sem serem vistos, mas sabendo onde eles estão. Talvez isso possa ser usado para encontrar o verdadeiro culpado. Parece que nossa irmã está de olho no nosso segredo para o sucesso, George. Não estou nem um pouco surpreso, mas não. George disse imediatamente. Na verdade, a sugestão de Cyrus coincidia com os pensamentos iniciais deles e eles realmente haviam tentado. É impossível, Gina. Ninguém sabe quando o herdeiro atacará. Você não pode ficar encarando o mapa para sempre. Temos que tentar. Cyrus disse, já houve tantas vítimas e o Harry está sendo acusado injustamente. Não podemos deixar o culpado continuar agindo livremente. Entreguem para mim. Caso contrário, eu contarei para o Dumbledore. Ao ouvir isso, Fred e George pareceram muito magoados. Você ouviu isso? Nossa boa irmã está nos ameaçando. Eu ouvi, Fred, meus ouvidos estão ótimos. George respondeu imediatamente com um rosto fúnebre. Se não querem que o professor saiba, tratem de tirá-lo logo. Não, preferimos que o professor saiba. Cyrus não esperava que mesmo depois de dizer tudo aquilo, eles ainda se recusassem a entregar o mapa. Isso deixou muito confuso. Por quê? Quando eu encontrar o culpado, devolverei o mapa para vocês. Não, isso é perigoso demais, Gina. Não queremos ouvir que você foi petrificada. Dumbledore disse que este feitiço de petrificação só pode ser lançado por alguém proficiente nas artes das trevas e você é apenas uma primeiranista. Mesmo que os gêmeos parecessem um pouco imprudentes, eles realmente se importavam muito com a irmã. Eu sou melhor que vocês dois. Cyrus disse com um rosto sério. E vocês acham que estarei segura depois de derrotar e humilhar aqueles alunos da Sonserina? Se o herdeiro realmente vem da Sonserina, então ele deve me odiar muito. Mas você é sangue puro. Fred hesitou. Eu sou. Mas não há evidências de que aquela pessoa não atacará sangues puros, certo? As palavras na parede dizem inimigos do herdeiro, cuidado, e não sangues ruins, cuidado, ponto. As palavras de Cyrus os impediram de refutar. Se eu puder saber onde os outros estão com antecedência, talvez eu saiba quem vai me atacar, certo? Faz sentido. Tudo bem, os dois hesitaram por um tempo e finalmente concordaram que Cyrus estava certo. É fácil desviar de uma lança aberta, mas difícil se proteger de uma flecha escondida. Dê a ela, de qualquer forma, nós já entendemos quase tudo sozinhos. George também assentiu. Então, eles levaram Cyrus para fora do salão comunal. A nevasca continuava e estava muito frio lá fora, quase ninguém permanecia por ali. No entanto, por precaução, eles ainda encontraram uma sala de aula vazia e trancaram a porta. Então Fred puxou dramaticamente um pedaço quadrado de papel de suas vestes. Honestamente, vou sentir falta dele. É verdade, eu lembro lá atrás. Éramos apenas primeiranistas, jovens, despreocupados, inocentes. Cyrus riu imediatamente. É mais inocentes do que agora tivemos uma pequena briga com o Filch naquela época. Então ele nos arrastou para o escritório dele e começou a nos ameaçar com a rotina de sempre dele. E não conseguimos evitar dar uma olhada em uma das gavetas do armário de arquivos dele, que estava rotulada como itens confiscados, altamente perigosos. Ei, o que você faria? Fred disse. George jogou outra bomba de bosta para distraí-lo, e eu abri imediatamente a gaveta e peguei isto. Não pareceu tão ruim, sabe, disse George. Nós achamos que o Filch nunca descobriu como usar, mas ele provavelmente adivinhou que era, caso contrário não teria confiscado. Vocês sabem como usar? Ah, sim.
Fred sorriu triunfante. Este bebezinho nos ensinou mais do que todos os professores da escola juntos. Ele pegou a varinha, tocou levemente no pergaminho e disse: eu juro solenemente que não pretendo fazer nada de bom. Instantaneamente, linhas finas de tinta espalharam-se como teias de aranha de onde a ponta da varinha de Jorge tocará, conectando-se e cruzando-se, expandindo-se para cada canto do pergaminho. Então palavras apareceram no topo, em escrita cursiva verde. Os senhores, aluado, rabicho, almofadinhas e pontas. Fornecedores de auxílios para malfeitores mágicos. Tem a honra de apresentar o mapa do maroto. O mapa mostrava cada detalhe do castelo de Hogwarts e seus terrenos, mas, o que era mais incomum, havia muitos pequenos pontos pretos movendo-se no mapa, cada um rotulado com um nome minúsculo. Além de marcar a localização de todos, ele também marca muitas passagens secretas. Aquela por onde passamos da última vez leva a Hogsmeade. Mas ficamos preocupados que você fugisse sozinha, então mentimos e dissemos que estava bloqueada. Mas agora, temos que admitir que suas habilidades são realmente impressionantes. Aluado, rabicho, almofadinhas, pontas. Jorge deu tapinhas no título do mapa, suspirando, graças a eles. Homens nobres, trabalhando incansavelmente para ajudar uma nova geração de estudantes transgressores. Fred disse solenemente. Isso mesmo, Jorge ecoou alegremente. Não se esqueça de apagá-lo quando terminar. Caso contrário, todos poderão vê-lo. Fred avisou. Basta tocar nele novamente e dizer, mal feito feito, e ele voltará a ser um pedaço de pergaminho em branco. Tudo bem, pequena Gina, Fred disse em uma imitação zombeteira de Percy. Você está por sua conta. Cyrus pegou o pergaminho, adotando imediatamente uma expressão igualmente solene. Obrigada, eu devolverei a vocês quando terminar. Capítulo 40. Transformação em Draco. Depois de obter o mapa do maroto, Cyrus não pôde deixar de estudá-lo. Era algo que alguns alunos inventaram, mas seu efeito era inesperadamente poderoso. Cyrus não pôde deixar de suspirar. Alunos em tempo de guerra eram de fato diferentes. Vejam com o que os alunos de Hogwarts estão ocupados agora. O monitor, que deveria ser um modelo de conduta, está na verdade namorando. E até se beijando no banheiro feminino. Estou falando de você, Percy. Cyrus parou na entrada do banheiro do terceiro andar. Ele originalmente queria apenas ver como a poção polissuco estava progredindo. Mas agora, vendo um garoto e uma garota no banheiro feminino, seus olhos se estreitaram. Gina. O rosto de Percy ficou vermelho e suas mãos se afastaram do braço de Penélope como se ele tivesse levado um choque elétrico. Por que você está aqui? Para usar o banheiro, mas e você? Cyrus deu um passo atrás, virou-se para olhar a placa do lado de fora do banheiro e após confirmar mais uma vez que era o banheiro feminino, olhou despreocupadamente de volta para os dois amantes cujo relacionamento não teria futuro. Namorando no banheiro feminino? Eu realmente não entendo vocês. Hogwarts não proíbe o namoro, então por que se esconder? Enquanto falava, ela olhou para Penélope. Penélope Clearwater. Sou da Corvinal. Olá, Gina. Penélope não estava melhor que Percy. Seu rosto estava tão vermelho como se tivesse sido manchado com tinta. E seus lábios tremiam quando ela falava. Olá, senhorita Clearwater. Cyrus também os cumprimentou. Ele só queria que essas duas pessoas que estavam namorando ficassem longe do banheiro do terceiro andar para evitar incidentes inesperados em um momento crítico. Escute-me, Gina. Percy parecia ter se recuperado do nervosismo e disse imediatamente. Você poderia, por favor, manter segredo? Cyrus retrucou. O casal imediatamente assentiu. Você sabe se Jorge e Fred descobrirem. Percy estremeceu com o mero pensamento da cena. Eles definitivamente escreveriam para a mamãe e então pendurariam inúmeros banners em todos os cantos da escola, escrevendo. Parabéns ao aluno modelo Percy por encontrar uma namorada. Ou coisa pior. Tudo bem, mas sugiro que encontre em outro lugar. Cyrus disse. Esconder-se no banheiro feminino. Isso é realmente algo. Você não sabe que o Rony costuma vir aqui? Se ele descobrir, praticamente a escola inteira saberá. Ao ouvir isso, o rosto de Percy piorou alguns tons. Obrigado, Gina. Então nós vamos agora. Os dois saíram correndo rapidamente como se estivessem fugindo. Cyrus também ouviu Percy reclamando com Penélope. Eu te disse que este lugar não era seguro. Fomos pegos na primeira vez. Então você mesmo encontre um. A voz de Penélope soou um pouco irritada. Acabei de ver Percy e a monitora da Corvinal. Você não foi pega, foi? Rony entrou apressado no banheiro, olhando imediatamente para Cyrus com nervosismo. Fui pega, mas o que há de tão estranho em eu estar no banheiro feminino? Cyrus retrucou. Contanto que a poção polissuco esteja bem. Hermione empurrou a porta da última cabine do banheiro. A poção no caldeirão estava quase pronta. Agora só precisamos adicionar um pouco do cabelo de um aluno da Sonserina. O de Goyle e o de Crabbe seriam os melhores. Ela se virou para olhar para Harry e Rony. Isso é bom, mas e você? Harry perguntou. Eu já tenho o meu. Hermione disse alegremente, tirando um pequeno frasco do bolso e mostrando a eles um fio de cabelo lá dentro. Lembram-se de quando Millicent lutou comigo no clube de duelos? Ela deixou isso na minha roupa quando estava tentando me sufocar. Ela foi para casa no Natal. Eu só tenho que dizer aos Sonserinos que decidi voltar. Eu também tenho alguns. Cyrus também tirou alguns fios de cabelo. Tudo bem. Rony e Harry não tiveram escolha a não ser conseguir o cabelo de Goyle e Crabbe. Acerto, Gina. Vou roubar algumas roupas da lavanderia. Você continue mexendo. Hermione disse e saiu correndo. Cyrus não teve escolha a não ser continuar mexendo o caldeirão. Agora a fumaça preta começou a subir do caldeirão, tornando impossível ver através de toda a cabine. Ainda bem que o Percy veio antes de começar a fumegar, caso contrário teríamos sido pegos com certeza. Logo, Hermione voltou com alguns copos e 4 conjuntos de roupas, seguida de perto por Harry e Rony. Hermione despejou a poção que borbulhava constantemente do caldeirão nos copos e depois adicionou o cabelo de Millicent. A poção fez um barulho alto, como uma chaleira fervendo e espumou vigorosamente. Um segundo depois, adquiriu uma cor amarela feia. Ah, a essência de Millicent Bulstrode, Rony disse, olhando com nojo. Aposto que tem um gosto horrível. Tudo bem, adicionem os seus. Hermione disse. Harry deixou cair o cabelo de Goyle no copo do meio, e Rony colocou o cabelo de Crabbe no último copo. Ambos os copos sibilaram e borbulharam. O de Goyle tornou-se um amarelo lamacento como um tanque, e o de Crabbe tornou-se um marrom escuro e turvo. Cyrus também colocou a pequena pitada de cabelo loiro platinado que segurava na poção. Instantaneamente a poção adquiriu uma cor que estava entre o preto e o branco, mas não era cinza. Isso parece estranho. Cyrus quase quis desistir de beber a poção
polissuco por um momento. Ele deveria ter sido um pouco mais aventureiro e usado a transfiguração humana. Esperem, Harry disse, é melhor não bebermos todos aqui. Assim que nos transformarmos em Crabbe e Goyle, não haverá espaço suficiente. Millicent também não é uma pessoa pequena. Bom ponto, Rony disse, abrindo a porta. Vamos cada um para uma cabine. Cyrus escolheu uma cabine um pouco mais isolada. Ele originalmente pensou em apenas jogar a poção fora, mas para que a transfiguração humana fosse perfeita, era necessário um entendimento considerável dos detalhes do objeto que estava sendo transformado. A altura da outra pessoa, peso, proporções corporais, características faciais. Mas ele não tinha uma impressão tão profunda de Malfoy. Isso mesmo, Cyrus planejava se transformar em Malfoy. Ele havia decidido isso de antemão. Naquela quinta-feira, quando roubou a poção, ele convenientemente arrancou um punhado de cabelo de Malfoy. Então, ele inclinou a cabeça para trás e bebeu a poção polissuco. Surpreendentemente, não era desagradável de beber, mas tinha um gosto muito peculiar, como se fosse doce, mas amargo. Um pouco azedo e também parecesse um pouco picante. Mas não importa o que fosse, ele já havia bebido a poção. A poção polissuco começou a fazer efeito. Ele sentiu como se algo vivo estivesse se contorcendo sob sua pele, surgindo constantemente. Era como uma cobra, deslizando sob sua pele, rompendo a conexão entre sua pele e carne, comendo sua carne. Mas essa dor foi passageira. No momento seguinte, através de seus olhos, ele viu sua franja loiro platinada. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!